instituições: família, igreja e instituições de ensino. Por que família, igreja e instituições de ensino? Porque a família é a base da sociedade. A igreja ensina valores espirituais. As instituições de ensino, que também ensinam valores éticos, morais, sociais, são a estrutura da sociedade. A ideia e a intenção do inimigo é derrubar a base, destruir a base, derrubar as estruturas da sociedade. Isso ele faz muito bem, atacando as famílias, atacando a igreja e atacando as instituições familiares. O inimigo tenta acabar com a família. O inimigo tenta acabar com a igreja. Eu não falei da violência no âmbito das instituições educacionais. Cresce a cada dia o número de violência de alunos contra professores, professores contra alunos. Tudo isso é a atuação do diabo, a atuação do Satanás, do príncipe desse mundo, contra tudo aquilo que é a base da sociedade e a estrutura da sociedade, para tentar fazer com que a sociedade venha se desmoronar cada vez. E eu e você, nós, como igreja do Senhor, nós temos um papel muito importante nisso. Nós podemos orar, mudar essa situação. Pedir a Deus por um avivamento que venha varrer toda essa onda de violência, corrupção, maldade na nossa nação e ao mesmo tempo venha trazer um vento de paz, amor, harmonia, principalmente sobre as nossas famílias, sobre a nossa igreja, sobre as instituições de ensino. Mas não basta somente nós orarmos para isso. Temos que também começar a implantar esse reino de Deus a partir da nossa casa, a partir do nosso lar, a partir da nossa família. Pastor, eu oro muito pela minha família, eu oro para que haja paz, eu oro pelo meu casamento. Mas muitas vezes eu acredito que nós oramos mesmo, só que nós deixamos de observar um detalhe: vigilância. Você ora, mas tem vigiado, tem se mantido alerta contra os ataques do inimigo. A todo momento ele vai tentar atacar o teu lar, a tua família, o teu casamento. E para isso, eu diria que mais importante ainda de que estarmos em oração é estarmos em vigilância. Para Deus nos diz: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Veja bem, que a vigilância é colocada antes da oração. E aí está uma resposta que você estava procurando. Por quê, pastor? Eu oro tanto, eu até jejuo, peço tanto a Deus para ele abençoar meu lar, minha família, peço tanto a Deus para mim não sair das minhas estribeiras, para mim não perder a calma, para mim não perder a paciência, para mim não brigar com a minha esposa, para mim não brigar com meu marido, para mim não brigar com meu filho, para mim não brigar contra meu pai, minha mãe. Quando eu vejo, é como Paulo fala no capítulo 7 da carta que ele escreveu aos Romanos: oh, miserável homem que sou. Por quê? O bem que eu tanto quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer se está sempre diante de mim. Quem me livrará desse corpo mortal? A resposta: precisamos mais vigiar do que orar. Preste atenção, fique atento. Mulheres, vocês conhecem muito bem a parábola da água milagrosa, né? Diz que na Idade Média existiam aqueles vikings na Noruega, e aqueles vikings eram os homens bárbaros, cruéis, ogros, no verdadeiro sentido da palavra. Depois de passar dias, semanas nos mares, guerreando, brigando, eles chegavam em casa maltratando a esposa, já chegava chutando a porta da casa, chutando o cachorro, o gato, brigando com a esposa, porque a comida não estava pronta, porque a casa estava bagunçada.
Só que eles perceberam que a incidência de divórcio no meio dos lares dos vikings era menor do que em outros países. Eles, pesquisadores, se interessaram em saber por quê. E chegaram à conclusão: todas as casas dos vikings, em todas as casas, as mulheres usavam uma botija d'água na pia, e diz a lenda que aquela água era milagrosa. E essa era a razão porque, mesmo com toda essa violência, essa barbaridade dos vikings, as esposas eram mansas, as esposas não brigavam, porque diz o ditado: quando um não quer, dois não brigam, né? Então as esposas não brigavam, e por consequência não havia divórcio. A taxa de divórcios entre os vikings era pouca, mesmo apesar de toda essa violência deles. E a receita dessa água milagrosa foi um dia encontrada dentro de um vaso, escrita num papel. Foi uma das maiores descobertas que pesquisadores acharam. E aí eles publicaram qual era a receita, a fórmula daquela água milagrosa, que uma mulher passava para outra, uma ensinando a outra, e isso fazia com que os lares deles tivessem uma baixa porcentagem de divórcios. Brigas eram inexistentes. Ou seja, os bárbaros vinham, chegavam dos mares com aquela violência toda, falavam, xingavam, brigavam, mas a esposa permanecia quieta, e daqui a pouco, de tanto falar, brigar, xingar, eles acabavam dormindo, e o dia seguinte era outra coisa. A receita da água milagrosa que descobriram, talvez você já saiba, era a seguinte: dizia assim: olha, tenha sempre uma botija da água milagrosa dentro da sua casa. Quando seu marido chegar bravo, xingando, falando coisas impropérios, faça uso da água milagrosa. Encha a boca com um gole da água milagrosa. Mantenha a água na boca enquanto ele falar, xingar, te provocar. Fique com a boca cheia da água milagrosa. Quando ele se cansar e não mais querer xingar, brigar, pode engolir a água, que ele já vai estar dormindo manso, calmo, como um gatinho. Essa era a receita da água milagrosa, usada durante muitos anos pelas esposas dos vikings, que faziam com que os seus casamentos perdurassem e não houvesse tratamento. É claro que isso é somente uma parábola, né? Mas ilustra bem a situação, mostrando que tenha paciência, tenha calma. Se o seu marido um dia chegar assim em casa, tente descobrir o motivo pelo qual ele está assim. Da mesma forma, os maridos para com a esposa, né? Tente descobrir o motivo. Veja os pontos positivos da vida do cônjuge. Não focalize tanto os pontos negativos. Sabe, hoje eu estava ouvindo uma mensagem, o marido ele mostrou como é que ele mudou uma situação. De repente, sem ele saber o motivo, a mulher estava de cara feia, a mulher estava totalmente alterada por alguma situação que havia acontecido que ele não sabia. E ele ia perguntar: mulher, o que está acontecendo? Ela: nada, né? Geralmente quando a mulher diz nada, né? Muita coisa por trás. Eu convivo com a minha há quase 30 anos, eu sei que ela vai falar nada, alguma coisa, muita coisa tem por trás desse nada, né? E a psicologia da mulher é uma coisa difícil de entender, né? Já escreveram aí só o primeiro volume, Como Entender as Mulheres, né? E diz que esse primeiro volume deu uma altura assim de páginas. Isso é só o primeiro volume, né? Imagina como é difícil entender a cabeça da mulher. Aí ele pensou assim: bom, eu vou focalizar os pontos positivos. Ele falou: poxa, era alguma situação que tinha acontecido e de repente parece que aquela situação foi a gota d'água na vida dela. Aí ele falou assim: mulher, eu tenho percebido que você tem melhorado muito.
Há tempos atrás, quando acontecesse alguma coisa assim, sua reação era bem pior. Hoje você está 1000 vezes melhor do que eu te conhecia há tanto tempo atrás. Há tempos atrás era para você estar xingando, era para você estar até me batendo. Hoje você só está emburrado. E aí contornou a situação, de repente, aquela da mulher já mudou, já melhorou, e tudo ficou bem por causa de um simples elogio. Não é importante elogiar, né? Pastor. Mas na hora da raiva, é tão difícil colocar em prática esses ensinamentos, porque falta vigilância. Vamos vigiar, gente. Vamos vigiar nos nossos relacionamentos familiares, no nosso lar, porque o inimigo ele ataca a todo instante, todo momento. Ele vai te atacar quando você chegar em casa depois de ter ouvido essa mensagem, depois de ter ouvido tanta instrução. Ele vai atacar teu lar, tua família durante a semana, mas lembre-se, mais importante ainda do que orar é vigiar. Vigia, irmão, vigia, irmã. Preste atenção. Por onde ele está entrando, por onde ele vem com aquele sapatinho de algodão. Preste atenção quando vem uma ira no teu coração do nada, sem motivo algum, ele está nisso aí. Quando vem na tua boca aquela vontade de levantar a voz. Por que não abriga um levanta a voz contra o outro? Uma criança ilustrou bem essa situação, dizendo assim, é porque o coração de um está longe do outro. Quando um grita com o outro, porque a gente geralmente grita contra a pessoa quando essa pessoa está longe, né? Ei, fulano! Ei, você! Quando a pessoa está perto, não precisa gritar, ela está perto. Mas às vezes a pessoa está perto da outra, mas o coração dela está longe do outro. E aí vem a discussão. Como já disse, no começo do casamento, um cônjuge fala e o outro ouve. Depois de uns anos, os dois falam e os vizinhos ouvem. É bem assim, né? Começa aquela coisinha, um fala baixinho do outro, no ouvidinho, um fala e o outro escuta. Mas depois de uns anos, é os dois falando e os vizinhos escutando. Gente, como é triste, né? Chato. Ainda mais quando sabe que aquele lá é cristão, olha. Aquela casa lá é de um casal cristão. Olha como eles brigam o dia todo, um xingando o outro, gritando com o outro, palavrão para cá, palavrão para lá. Isso é falta de vigilância. Vamos fazer a campanha da vigilância? Vigia, vigia, vigia. Então, olha, quando você perceber que seu marido está se alterando, o marido perceber que a esposa está ficando diferente, vigia. Filho, vigia. Pai, vigia, olha. Dê um toque para a pessoa, vigia, lembra da palavra para todos, vigia, vigia. O inimigo está querendo atacar, mas nós vamos contra-atacar, vigiando, percebendo a estratégia do inimigo. Porque nós, diante dessa guerra que nós temos travado nesses últimos tempos, primeiro nós temos que detectar a ação do inimigo. Detectando a ação do inimigo, neutralizar os seus ataques. E neutralizar como? Bom, se o inimigo está me tentando na área da falta de paciência, na área da ira, eu vou exercitar o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é tudo de bom, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, fidelidade, temperança. Então eu preciso me exercitar mais nessa área. Pedir a Deus, pedir a Deus todo dia, Deus me dê o fruto do Espírito. Me torna um homem manso, uma mulher mansa, um filho manso, amoroso, pai da mesma forma. Quando vier o ataque do inimigo, me ajuda a vigiar, perceber por onde ele está entrando. Por onde ele está entrando? A brecha, o espaço por onde ele está encontrando, pode estar exatamente nisso. Na minha ira, na minha amargura, na minha falta de perdão. O que Paulo lhe fala aos Efésios? Olha, tens lugar à ira, ou seja, deixa a ira passar, não se ponha o sol sobre a vossa ira, ou seja, não deixa o dia acabar e você não se acertar com a pessoa, não pedir perdão, ou não perdoar. Porque às vezes marido e esposa ficam dias e dias sem se falar, quando tudo poderia ser resolvido no mesmo
vocês poderiam estar desfrutando daquilo que Paulo chama dos manjares do casamento. Manjares, né? Desfrutando de todos os prazeres, os benefícios que o casamento traz. Mas ao invés disso, estão curtindo uma amargura. Um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Isso é inaceitável, né? Quando tudo poderia ser resolvido no mesmo dia, ou até na mesma hora. Pense nisso. Vigia, irmão. Vigia, irmã. Vamos detectar onde o inimigo está agindo. Amém? Vamos orar? Nessa oração vamos apresentar os nossos lares, as nossas famílias. Pastor, tá bom, o senhor falou tudo isso. Na minha casa nós somos em vários. Uns são cristãos, outros não. Aqueles que são cristãos vigiam, mas e os outros? Olha, ele tem uma promessa em Atos 16, 31, diz assim: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua família, tu e a tua casa. Ore a Deus, confie em Deus, que Deus vai salvar toda a tua casa, toda a tua família, e você verá a paz ser estabelecida no teu lar. Amém? Você acredita nisso? Vamos cair em pé e vamos orar? Vamos clamar, vamos buscar, vamos pedir a Deus que Ele venha trazer um avivamento sobre os lares, um avivamento sobre as famílias. Esse é o último domingo da campanha. Vamos repreender a ação do inimigo, vamos pedir a Deus mais vigilância, vamos pedir a Deus que nós tenhamos mais cuidado, perceber as estratégias de ataque do inimigo, neutralizar essas setas, esses ataques, pedir que o Senhor nos fortaleça nossos lares, nossas famílias. Deus, Pai, nós oramos nesse momento pedindo, intercedendo pelos lares, pelas famílias, porque nós sabemos que a família é a instituição mais atacada da terra, porque ela é a base, a célula máter da sociedade. E a igreja, as instituições de ensino, como a estrutura da sociedade também tem sofrido, tem recebido os golpes, os ataques, as armas de Satanás voltadas contra essas 3 instituições. Mas nessa noite, Senhor, nós como igreja tua repreendemos todo ataque do inimigo, toda a fúria do inimigo contra os nossos lares, contra as nossas famílias, contra os nossos casamentos, contra a igreja que tanto prega em favor da família, contra as verdadeiras instituições de ensino, cujos professores ensinam os valores morais, éticos da sociedade. Senhor, repreendemos o inimigo que traz a guerra sobre os lares, as famílias, fazendo com que pais se voltem contra os filhos, filhos se voltem contra os pais, maridos contra as esposas, esposas contra os maridos. Isso tem sido causa de maldição sobre a terra. A terra tem sido amaldiçoada por causa dessas desavenças nos lares, essas desavenças na família, essa guerra que é instaurada. Mas nós pedimos essa noite: traz a paz sobre os lares, traz a paz sobre as famílias, para que toda essa maldição seja repreendida, para que o Senhor não venha e fira a terra ainda com mais maldição, para que a maldição esteja longe do nosso lar, longe da nossa família, longe do âmbito doméstico, e nós tenhamos paz, tenhamos prosperidade, tenhamos tranquilidade, alegria, dentro daquele espaço que é o nosso recôndito familiar, onde nós esperamos chegar ao final do dia e encontrar a paz. Muitas vezes não encontramos, porque falta vigilância no nosso coração, deixamos de vigiar, e aí acabamos deixando o inimigo entrar no nosso lar, tomar conta da nossa sala e fazer aquela bagunça. Repreendemos em nome de Jesus toda forma de ataque do inimigo, todas as suas investidas, todos os seus ataques, todos os seus golpes. Pedimos, Senhor, que Tu esteja cercando as famílias com muralhas de fogo, cobrindo com o Seu sangue, assim como as famílias do Egito foram protegidas com a aspersão daquele
sangue sobre os umbrais das portas. Pedimos que Tu esteja, Senhor, guardando as famílias, aspergindo sobre os lares das famílias o sangue do Cordeiro Jesus, que uma vez foi vertido na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos a salvação e tudo aquilo que traz, que vem acompanhar a salvação, junto com a bênção para os nossos lares, a promessa de salvação da nossa família. Sabemos que o Teu plano, ó Deus, é com a família. Isso está desde o jardim do Éden, na destruição do dilúvio. Isso nós vemos através de Abraão, Isaac, Jacó, toda a sua descendência. Nós vemos na vida dos profetas, na vida dos reis. Nós vemos em toda a extensão da Sua palavra que o Teu plano, Senhor, é com as famílias. Assim nós colocamos a nossa família no Teu altar. Assim nós colocamos a nossa família debaixo da Tua proteção, pedindo pela salvação dos nossos filhos, para que Tu esteja trazendo eles cada vez mais perto do Teu coração, Jesus. Que eles estejam achegados debaixo das Tuas asas, protegidos contra todas as maldades do mundo. Pedimos, ó Deus, pelas esposas, esposos, pelos pais. Pedimos, ó Deus, pela paz nos lares, e que nós venhamos estar em vigilância a todo instante, porque o inimigo ataca. Seus ataques são duros e cruéis, seus golpes fatais, mas nós arvoramos a bandeira ensanguentada de Jesus contra todo e qualquer investida do inimigo, declarando sobre os lares a paz, a bênção e a proteção, em nome de Jesus.